Because. Por quê? Because é a palavra do momento. Because, pois, porque. Eis aí a palavra do dia, do mês, da semana, do ano. Because é a palavra que colocou a mídia em xeque. Because o Estadão mentiu. Vocês viram o que aconteceu? Vocês viram o escândalo que está acontecendo? Você que provavelmente está assistindo a este vídeo tem uma ideia do tema e você não sabe de fato o que aconteceu. Você está com imprecisões na sua cabeça because as informações não estão chegando corretamente na sua mão. E eu agora vou te ajudar a compreender o guaio, a confusão, the mess, a bagunça a respeito dessa história de se o Estadão mentiu ou se o Bolsonaro compartilhou mais uma mentira, porque ele é o rei da desinformação. Because. O que é que aconteceu, pessoal? O que aconteceu? Vejam só. O pessoal ficou sabendo dessa história porque o Bolsonaro compartilhou um vídeo, mas vocês têm de entender o que aconteceu antes, da onde surgiu aquele vídeo que caiu na mão do Jair Bolsonaro e que ele compartilhou na sua conta oficial do Twitter. Because as coisas não surgem do nada. Because as coisas vêm de algum lugar. E agora nós vamos traçar e buscar a origem. Because nós nos preocupamos com a verdade. O que é que aconteceu, pessoal? Vou contar para vocês. O Terça Livre, o portal de notícias independente, que não é da grande mídia, do qual eu faço parte, tenho meu programinha nas terças à noite lá, quando eu posso participar. O Terça Livre publicou uma matéria intitulada, foi ontem à noite, se eu não me engano, jornalista do Estadão: a intenção é arruinar Flávio Bolsonaro e o governo. E nessa reportagem conta a história de um site francês chamado Mediapart, em que um jornalista chamado Jalal Rabib, o nome dele é alguma coisa desse tipo, Jawad Rahlid, esse é o nome dele, em que ele entrevistou a Constança Rezende, que é jornalista do Estadão e filha do Chico Otávio, que é um grandão lá na Globo. Mas o que importa para a gente, neste momento, é apenas a Constança Rezende. E nessa longa entrevista que o Jawad Rahlid fez com ela, ele investigou as questões da mídia, da relação da mídia com Jair Bolsonaro. E ele fala mesmo no seu próprio site em francês, nesse site chamado no blog Mediapart, em que ele buscou uma jornalista anti-Bolsonaro. O site, obviamente, está publicado em francês. Eu falo francês e entendo o que está dito lá. Você, se quiser, coloque no Google Tradutor, pegue algum professor de francês, algum amigo seu que fale, mas está dito lá, está você vendo aí que ele pegou uma jornalista anti-Bolsonaro para ver as questões da mídia. E diga-se de passagem que o Jawad Rahlid, que fez essa entrevista com a Constança Rezende, não é partizão, como ele usa, ele não é pró-Bolsonaro, mas ele quis investigar as relações da mídia com Jair Bolsonaro e entrevistou a Constança sobre a questão do Flávio Bolsonaro e do COAF. E o ponto que eu quero trazer para vocês aqui, because é o que interessa, é que ela fala que ela utilizou o caso do Flávio Bolsonaro, do COAF, para ver se isso causava um impeachment, para ver se isso poderia comprometer o governo. A questão também que deu bastante confusão na mídia, que o pessoal falou que o Terça Livre estava mentindo, é que a Fernanda Salles do Terça Livre, quando fez essa reportagem, tinha colocado, entre aspas, essa frase: a intenção é arruinar Flávio Bolsonaro e o governo. Não foi precisamente o que ela disse, mas foi uma conclusão óbvia a respeito do que a jornalista disse na entrevista ao Jawad Rahlid. Ou seja, é apenas aquilo que nós chamamos de corolário, ou seja, é uma conclusão a partir do que ela disse, né? Não está errado, é apenas uma conclusão, mas não é exatamente o que ela disse. Pode ter sido que a Fernanda ali cometeu um deslize, mas a informação dela está corretíssima. Aí alguém, um seguidor, perguntei pro Alan dos Santos, ninguém sabe, montou um vídeo com a tradução dessa entrevista do Jawad Rahlid com a Constança Rezende no site, sobre essa história de que a mídia está comprometida para derrubar o Bolsonaro e comprometer o seu governo, né? Como ela disse, compromise, né? Compromitted. Ela foi um inglês péssimo, não sabe conjugar o verbo to be. This case can compromise, can ruin Bolsonaro. Mas enfim,
ela lá cometeu um erro crasso e não sabia falar inglês, mas a gente entendeu o que ela quis dizer. Aí depois o Bolsonaro pegou esse vídeo da notícia que tinha sido já explodida a partir da denúncia do Terça Livre, a partir do site francês, e o Bolsonaro compartilhou aquele vídeo lá. Eu concordo que a tradução que foi feita no vídeo não está precisa, mas o que ela disse é aquilo que ela disse. Ou seja, vamos lá agora para o site francês em que está lá a transcrição da conversa deles em inglês e nós vamos ler juntos. As coisas principais, é rapidinho. Então aqui estamos nós no site Mediapart e o título dessa entrevista chama-se Où va la presse, que significa simplesmente para onde vai a imprensa, né? É uma pergunta que ele está fazendo. E aí ele fala um monte de coisa, etc, né? E depois lá no fim tem a transcrição. E veja aqui, ó, ele diz, ó, soyons clairs, je ne suis pas partisan de Bolsonaro, ou seja, eu não sou partisão de Bolsonaro, não sou defensor, não sou bolsonarista. Ele diz, Rezende déclare résolutement qu'elle n'écrit sur l'affaire Flávio Bolsonaro que enfin de ruiner, abre aspas, aqui é a citação dela, aqui é a palavra dela, le président Jair Bolsonaro. O que ele quis dizer aqui? Que a Rezende declara resolutamente que ela escreveu sobre isto, sobre o caso do Flávio Bolsonaro, com o objetivo de arruinar o presidente Jair Bolsonaro. E a Rezende diz, and we are doing only this case. Então nós estamos somente fazendo este caso. I think my life is destroyed because eu acho que minha vida está destruída ou é destruída porque aí o Jawad Khalid diz, really? Ou seja, sério? E ela continua, I only do that, eu somente faço isso. I think 1/3 days doing only this case. Que confusão de inglês, cara, sério. Ó, eu fui professor de inglês, sou tradutor, sei lá, eu falo inglês há pelo menos uns 15 anos aí, já morei fora, eu conheço a língua inglesa. Mas que porca, vamos, vergonhoso uma jornalista falar inglês assim, pelo amor de Deus. Ele diz assim, ó, então, I think 1/3 days doing only this case, eu acho que é assim, eu estou aí mais ou menos, não sei se 1/3, deve ser aqui 30, né, 30 dias fazendo este caso, né, sobre esse caso do Flávio Bolsonaro, because é aqui que importa. Eu estou trabalhando há mais ou menos 30 dias, é o que eu acho que ela quis dizer aqui, sobre este caso, because. Por quê? Ela vai explicar, ela vai justificar o porquê que ela está trabalhando e fazendo notícias todo dia sobre o caso do Flávio Bolsonaro e do COAF e entre outras notícias do Bolsonaro no Estadão. Ela vai explicar, because, guarde isso na sua cabeça, because. Por que ela está fazendo? Ela diz, because this case can compromise. Não é compromised, tanto que ele corrige ali no escrito, é escrito compromise, comprometer. Então ela diz, this case can compromise, are ruining Bolsonaro. Então ela fala, este caso pode comprometer, estão arruinando Bolsonaro. Are, ela não sabe conjugar o to be, é is ruining Bolsonaro. Então ela diz que este caso pode comprometer, está arruinando Bolsonaro. Ele fala que a Rezende, ele diz aqui, Rezende acredita que a investigação sobre o Flávio Bolsonaro não se concretizará jamais. E aí ela fala que é uma grande frustração que isso não causará uma destituição do Bolsonaro. Ela fala, it's a big frustration. Está aí. Because this case can ruin Bolsonaro. É isto, parece como é que é o Ciro Gomes falando em inglês. To appeal. So if I will be the indult. I could imagine that Lula could send me to puta que pariu. Entendeu? E vejam, a conclusão que nós chegamos de que a mídia e o Estadão, né, que representa a mídia, ela também é filha do Chico Otávio lá do Globo, estão comprometidas em comprometer o governo Bolsonaro. A esta conclusão também chegou o próprio Jawad Khalid no seu site. Vejam o que ele diz antes, nas conclusões que ele já antecipa na entrevista. Ele diz o seguinte aqui em francês, nós vamos ler, vou traduzir para vocês. La conversation enregistrée entre mon étudiant et Constança Rezende de l'Estado de São Paulo révélait quelle véritable motivation derrière la couverture médiatique négative est celle de ruiner le président Jair Bolsonaro et de provoquer sa destituição. O que ela disse? Vamos lá aqui, agora a tradução. A conversa gravada entre eu, um estudante, e Constança Rezende do Estado de São Paulo revela que a verdadeira motivação por trás
da cobertura midiática negativa é aquela de arruinar o presidente Jair Bolsonaro e de provocar a sua destituição. Vamos continuar o que é a conclusão aqui do Jawad Khalid, que a entrevistou. Cette étude des cas sur la façon dont le média brésilien partisan traiter l'information révèle qu'il ne s'intéresse pas aux faits réels, mais utilise simplement l'histoire négative souvent inventée sur la famille du président Bolsonaro, que, au passage, a été élu democratiquement. O que ele disse aqui, então, no final da sua conclusão sobre o que ele ouviu da jornalista? Este estudo de caso sobre como a mídia brasileira vem lidando com a informação revelada é que não se interessa com os fatos reais, mas utiliza simplesmente de histórias negativas, frequentemente inventadas, sobre a família do presidente Bolsonaro, que, diga-se de passagem, foi eleito democraticamente. O Jawad Khalid, que não é um bolsonarista, que não é um direitista, chegou à mesma conclusão. Agora, Estadão, Globo, Terra, até o Carlos Andreasa, todo mundo aí, por que é que vocês não vêm aqui ao site original e por que vocês não admitem que o cara que entrevistou chegou à mesma conclusão que nós temos aqui, que o Bolsonaro também teve? De que ela está, e o Estadão, todo mundo comprometido para destituir o Bolsonaro. É isso que vocês trabalham dia e noite, vocês trabalham para isto. Depois até o Washington Times publicou a mesma coisa. O Washington Times, que é um jornal famoso dos Estados Unidos, tem perfil verificado e tudo mais. Mas não, o problema é o Terça Livre, que é uma mídia que não tem selo de verificação, nem tem grandes espaços na mídia de rádio, de TV, etc. Toma vergonha na cara, vocês aí, cara, do Estadão, do Globo. Que porcaria é essa? A menina tá falando lá, o cara que a entrevistou chegou à mesma conclusão, ou vocês não tem ninguém que fala francês aí nessa porcaria desses jornais de merda que não sabe nem falar inglês? Hein, eu sou a Constância Rezende? Que vergonha na cara, que falta, que cara de pau, você achou que ninguém ia ler esse artiguinho aqui? O Va la Presse, o Va la Presse. Aí tá aí, você admitindo tudo isso aqui. Nós lemos, está aqui registrado, e você aí da mídia tá perdendo seu espaço. E nós aqui agora estamos nos tornando a mídia, porque gente mentirosa, salafrária, não vai ter mais espaço. O problema não é a mídia ter lado, a mídia sempre tem um lado. O problema é falar que não tem lado e ter lado o tempo inteiro. Se pagar de isentona e ser partizã, cara de pau. Inscreva-se no canal se você quer saber mais a verdade. Aqui nós nos comprometemos com a verdade, because nós não somos a grande mídia. Ainda. Because